Paizinho, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua verdade. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, instrua-nos, Pai, durante esse estudo. Instrua-nos, Jesus, durante tudo que iremos fazer, tudo que iremos falar. Que o Senhor seja sempre o nosso foco, o nosso alvo, o nosso direcionamento, Jesus. Que o Senhor nos conduza segundo a tua verdade, que é a tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos direcione, Pai, para que caminhemos sempre segundo a tua vontade. Que caminhemos sempre em direção ao Senhor. Que caminhemos sempre no caminho que é Cristo. Pai, eu te peço, Deus, e te entrego todas essas coisas. Ministre-nos, Deus, no falar e no ouvir. Pai, que o Senhor toque os corações e plante as tuas sementes, Deus. E que o Senhor, Pai, faça conforme a tua vontade. É o que eu te peço, Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Hoje a gente vai estar dando continuidade à carta a 2 Timóteo, né? Na verdade, a gente vai dar continuidade aos estudos sobre Paulo, né? As epístolas de Paulo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa manhã, podendo compartilhar um pouco mais sobre essa carta. A gente vai falar, então, da carta a 2 Timóteo. Antes da gente começar a estudar e a falar um pouco sobre ela, eu gosto sempre de trazer um contexto na qual ela foi escrita. Eu gosto sempre de trazer o motivo pelo qual ela foi escrita, que eu acho que nos ajuda a entender de maneira mais clara o que Paulo queria trazer e para quem ele queria endereçar e por que ele queria fazer aquilo. Então, tendo isso como raciocínio, tendo isso como foco, a gente vai começar. A primeira pergunta é quem escreveu essa carta? E como a gente está estudando as epístolas de Paulo, a gente sabe que foi Paulo que escreveu essa carta. E em que momento que Paulo escreveu isso e por que ele escreveu essa carta? Essa carta provavelmente foi escrita durante a segunda prisão de Paulo. Lembrando que Paulo tinha sido preso a primeira vez em Roma, estava em uma prisão domiciliar, provavelmente ele tenha sido solto, voltado a pregar o evangelho e, com isso, voltando a Roma, novamente ele teria sido preso pela segunda vez. Porém, essa segunda prisão foi uma prisão mais severa. Na primeira prisão, lembrando, ele estava em prisão domiciliar. Nessa segunda prisão, ele cita aqui no texto e que ele estava algemado, ele estava acorrentado, então provavelmente era uma prisão que ele estava numa masmorra, em algum lugar, um calabouço ou algo desse tipo. Então era uma prisão muito mais severa. Então Paulo, ele começa a escrever essa carta a Timóteo. Provavelmente essa tenha sido a última carta de Paulo, a última inscrição de Paulo, o último relato de Paulo vivo. Então, essa carta, o que faz essa carta muito especial, porque Paulo ele sabia que não sobreviveria. Se a gente for ler o texto e a gente for falar e estudar um pouco sobre ele, ele está aguardando o julgamento. Paulo ali ele está aguardando o julgamento de Roma e provavelmente ele sabia que desse julgamento ele não seria livre, ele não seria liberto, ele seria executado. Então, Paulo decide escrever. E essa carta de 2 Timóteo faz parte de uma trilogia de cartas, que são chamadas de cartas pastorais, que contém 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, Paulo ele começa a escrever essa carta a quem ela é endereçada? Como o nome da carta já diz, a carta é endereçada a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era alguém que aceitou a Cristo em uma das pregações de Paulo, quando ele estava em Listra, e desde lá, aproximadamente 15 anos, Timóteo ele está com Paulo, desde quando ele foi convocado. Então, Timóteo foi quem acompanhou Paulo, caminhou com Paulo em suas viagens missionárias, e agora Paulo está endereçando uma carta a ele. E o que faz dessa carta tão interessante? Primeiramente, por ela ser um dos últimos escritos de Paulo. Então, quando a gente entra e tenta imaginar, e Paulo sabendo que essa seria uma das últimas de suas cartas, eu tento imaginar que Paulo ele queria passar tudo para Timóteo. Ele queria passar o cerne do evangelho. O que realmente fazia, o que realmente tinha importância. Por conta de ser a sua última carta, eu acredito que ele tenha deixado aqui tudo que ele acha de mais importante, tudo que ele considera mais importante. E Timóteo, então, receberia essa carta. E durante essa carta, e a gente não vai conseguir aprofundar totalmente nela,
Porém, a gente vai passar por toda ela, né? E a gente vê durante toda a carta, durante tudo o que é falado, tudo o que é dito aqui, tem 4 pontos principais durante toda a carta. Em cada capítulo aborda um ponto e eu vou passar sobre esses pontos, sobre cada um deles, mas todos eles são exortação de Paulo. Exortação de Paulo a Timóteo. Primeira exortação, no capítulo 1, ele vai falar sobre guardar o evangelho. No capítulo 2, sobre sofrer pelo evangelho. No capítulo 3, para ele permanecer no evangelho. E no capítulo 4, para ele pregar o evangelho. Então, um contexto dessa carta é que Timóteo, Paulo estava preso, Timóteo ele tinha sido tornado líder de Éfeso, porque Paulo, em uma das suas viagens, mandou Timóteo a Éfeso para que ele pudesse liderar aquela igreja. E Paulo está lá naquela igreja liderando, e Paulo escreve a carta a Timóteo. Por quê? Porque naquela igreja, naquele contexto, estava tendo um grande número, um crescimento de hereges, de pessoas que distorciam o evangelho, distorciam a verdade. E Paulo, ele vendo isso, sabendo que quem irá me suceder? Sabe, Paulo tinha certeza e a convicção de que morreria. E alguém precisaria guardar o evangelho. Alguém precisaria manter a doutrina dos apóstolos. Como dizem Atos, que eles viviam partido do pão, em casa, e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Paulo se vê numa situação de que ele morreria. E quem permaneceria nessa doutrina dos apóstolos? Quem continuaria e quem guardaria essa palavra da verdade? Então, diante disso, Paulo escreve a carta a Timóteo, porque estavam surgindo muitos hereges, e Paulo acreditava em Timóteo. Paulo tinha Timóteo como seu filho na fé, era uma proximidade, uma relação de discipulado, literalmente. Porque Timóteo, depois da sua conversão, Timóteo passou 15 anos ao lado de Paulo em suas viagens missionárias, pregando junto com Paulo. Então, Timóteo vivenciou, Timóteo conheceu, Timóteo viu. Então, Paulo, ele escreve a Timóteo, e exortando principalmente sobre esses 4 pontos. Primeiro, guarde o evangelho. Segunda, sofra pelo evangelho. Terceiro, permaneça no evangelho. E 4, pregue o evangelho. E o principal motivo foi por conta da heresia que estava crescendo, por conta da distorção do evangelho que crescia naquele tempo. Então, Paulo se vê nesse motivo de escrever essa carta a Timóteo. Então, vamos passar um pouco, né, sobre todo o estudo, sobre toda a carta de Timóteo. A gente não vai conseguir ler tudo, então eu separei alguns textos importantes sobre isso que a gente vai falar, mas eu peço a vocês que quem puder e quiser estudar esse estudo de 2 Timóteo, porque além dela ser uma carta pastoral, endereçada ao ministério, endereçada a pessoas que cumpram o ministério, é uma carta que todo cristão deveria ler. É uma carta que não diz somente a quem vai levar o ministério, quem vai trazer o ministério, mas é uma carta endereçada a todo cristão, como todo cristão deveria se portar, a como todo cristão deveria viver intensamente o evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele escreve essa carta. Então, vamos ler lá em 2 Timóteo 1, versículo 12. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nessa primeira parte, a gente vai ver que Paulo ele fala para guardar algo. Fala para guardar o bom depósito. Que bom depósito seria esse? Esse bom depósito que Paulo traz aqui é literalmente e dizendo do Evangelho. Sabe? E como ele traz no versículo 12, fala assim: estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Sabe? Paulo, ele tinha certeza de que o depósito era o Evangelho. O depósito era que Deus confiou a ele, que Jesus confiou a ele quando ele chamou ele lá em Damasco para ser testemunha dele, para ser o seu apóstolo, porque lá em Damasco, quando
Paulo, ele afirma o apostolado dele nessa carta, em como outras cartas, porque muito do apostolado de Paulo era questionado, por não ter seguido e não ter visto Jesus. Porém, Paulo, ele é escolhido por Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus aparece a ele, e Jesus fala com ele. Um termo usado no grego lá e falado quando Cristo fala a ele é ego apostelo, que significa eu te torno apóstolo, eu te torno meu apóstolo. Para quê? Para que fale aos gentios, para que comunique e testemunhe a minha vida, a minha ressurreição. Então, Paulo, aqui, ele está falando desse depósito. Qual depósito? De testemunhar o evangelho, do evangelho. Um evangelho e um depósito que Cristo confiou a ele, que Cristo deu a ele, porém, não é o evangelho e não é algo que ele guia e guarda disso somente ele, sozinho. Não, como ele diz no versículo aqui, ele estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Sabe, além de tudo, além de Cristo ter dado o depósito a ele, e ele ter sido chamado para testemunhar o evangelho, ele tinha certeza e ele convicção plena de que Cristo guardava esse depósito, Cristo guardava esse evangelho, para que ele não se desviasse da doutrina, sabe? E ele fala assim, mantenha o padrão das palavras, das sãs palavras que de mim ouviste. Então ele aqui, ele começa a advertir e a exortar Timóteo para que guardasse dessa palavra, para que ouvisse disso, para que guardasse isso na sua mente, que vivesse isso. Porque você vai ver no versículo 6 do capítulo 1 de Timóteo, que ele vai falar assim, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Sabe? E ele traz isso, ele traz de Timóteo guardar esse evangelho, de guardar e de viver isso, literalmente. Porque Timóteo, como a gente sabe, já foi dito em 1 Timóteo, ele traz aqui de novo, que Timóteo era jovem, Timóteo era novo, ele devia ter em volta dos seus 35 anos, 33 anos, que era uma idade de mocidade. Então, você vai ver que Paulo adverte ele para fugir dos prazeres da mocidade, e além disso, Timóteo era alguém tímido, era alguém que era muito tímido. Se a gente for falar no dia de hoje, Timóteo provavelmente era alguém muito introvertido, alguém que tinha muita vergonha e que provavelmente se calaria e ficaria num canto esperando passar algo. Mas Paulo, ele adverte Timóteo, e exorta Timóteo para que Timóteo guardasse o evangelho, guardasse aquilo que lhe foi confiado. E vendo isso, sabendo disso, no versículo 7 ele vai falar assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas poder de amor e de moderação. Sabe, Paulo, sabendo da timidez de Timóteo, ele exorta Timóteo que o espírito que há em Timóteo não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia. Então ele está chamando a atenção de Timóteo para que, cara, Timóteo, vem cá, você precisa fazer algo, você precisa guardar a palavra, mas não só guardar, você precisa fazer algo com ela, porque o espírito que está em você não é um espírito de covardia. Então, além disso, e ele fala também, ele logo depois, no outro versículo, no 8, ele vai trazer a questão de não se envergonhar pelo evangelho, não se envergonhar do evangelho, não se envergonhar de que Paulo tinha sido preso, porque Paulo na prisão, quando Paulo foi preso pela segunda vez, muitos abandonaram Paulo. Paulo vai dizer lá no final do capítulo 4, e até aqui no final do capítulo 1, ele vai falar que muitos o abandonaram. No versículo 15, ele vai falar assim, está ciente que de todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Então, as pessoas abandonaram Paulo por conta da vergonha dele ter sido preso. Porém, Paulo aqui adverte a Timóteo, Timóteo, não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe de sofrer perseguições, não se envergonhe de ter sido preso, não se envergonhe daquilo que foi confiado a você. Timóteo, foi confiado a você o evangelho. Foi confiado a você a ser firme, a ser forte. Então, permaneça nisso. Permaneça nisso. E é uma das primeiras coisas que Paulo ele vai trazer aqui. Ele vai trazer para Timóteo, guarda a palavra. Guarde aquilo que lhe foi confiado. Guarde esse evangelho. Guarde ele no seu coração. Não se esqueça dele, sabe? Não se envergonhe dele. Não tente mudá-lo. Não tente trocá-lo ou algo do tipo, mas guarde ele no teu coração. Aí, a gente vai para o versículo 2.
para o capítulo 2. E Paulo ele vai tratar sobre o sofrimento. Ele vai falar mais especificamente sobre o sofrimento. Ele vai falar assim no capítulo 1, do versículo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Agora vou ler o versículo 8 até o 13, porque não dá para a gente ler tudo por conta do tempo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Paulo ele começa a trazer aqui, e ele chama a atenção de Timóteo para que, cara, Timóteo, não se deixe, não se envergonhe de sofrer pelo Evangelho. Não se envergonhe de sofrer pelo Evangelho, sabe? Então ele traz e ele está mostrando a Timóteo que, Timóteo, vão ter dores, vão ter lutas, vão ter aflições, vão ter isso tudo, sabe? Porque olha o que eu passei. Eu preguei o Evangelho, eu estou preso com algemas, eu estou encarcerado. Porém, Timóteo, não é isso que define, sabe? Eu estou encarcerado, mas a palavra de Deus, o Evangelho, tem sido propagado. O Evangelho, a palavra de Deus não está algemada, como diz ali no versículo 9. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, Paulo, ele traz aqui a Timóteo a não ter medo de sofrer pelo Evangelho. Não se envergonhar de sofrer pelo Evangelho. Se a gente for lembrar, e a gente for olhar um contexto histórico, nos primeiros séculos, no começo da caminhada cristã, Nero, ele era um imperador romano e ele matou e aniquilou muitos cristãos. Acredito que no primeiro século, como eu estava pesquisando aqui, foram cerca de 100 cristãos por dia que foram queimados logo nos primeiros dias, por conta do Evangelho, por conta de não negarem o Evangelho. E Paulo, ele traz isso, lembrando que Paulo estava acorrentado, Paulo estava preso, Paulo provavelmente morreria por esse Evangelho. Paulo provavelmente seria julgado e morto. E Paulo escreve a Timóteo, falando: Timóteo, seja firme e não tenha medo. Não se envergonhe de sofrer por esse Evangelho. Não se envergonhe. E, como diz em Romanos 8,17, fala: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em Filipenses 1,29 vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecer com Cristo, e não somente creres nele. Então, Paulo ele traz a importância de Timóteo, de, cara, sofre pelo Evangelho, sofre por ele, sabe? Sofre por isso que lhe foi confiado, que lhe foi dado. E ele fala, porque lhe foi concedida a graça de padecerdes e sofrerdes por Cristo, não somente creres nele, sabe? Então, Paulo, ele traz e ele adverte isso para lembrar Timóteo: Timóteo, não fique com medo, sofra por esse Evangelho, sabe? Viva esse Evangelho. E como a gente viu e a gente já foi falado aqui no contexto, estavam tendo muitos hereges, muitas pessoas que vinham e estavam distorcendo a palavra, o Evangelho. Então, Paulo, ele começa a advertir sobre isso. E dentro disso, dentro desses muitos hereges que estavam crescendo, alguém precisava guardar a palavra da verdade, alguém precisava sofrer por isso. Por que sofrer? Porque com o crescimento do número dos hereges, poderia Timóteo apenas se calar. Poderia Timóteo apenas se esperar, falar assim, esperar a poeira baixar, esperar tudo isso passar. Mas se ele fizesse isso, ele não estaria se dirigindo com a verdade, sabe? Porque a gente vai ver lá no capítulo 4, Paulo advertindo Timóteo: pregue a palavra, exorte. Então, aqui a gente viu que as falsas doutrinas, no capítulo
no capítulo 2, versículo 14, ele vai falar sobre isso, sobre os falsos crentes. Ele vai falar assim: recomenda-te essas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, Paulo ele começa a advertir aqui, ele começa a trazer o porquê dele estar escrevendo essa carta. Paulo, ele, nesse capítulo, nesse versículo, a partir do versículo 14, ele começa a falar por conta dos hereges e por conta da distorção do evangelho que crescia no meio da igreja de Éfeso e crescia no meio daquela época. Então, ele começa a trazer por que ele está advertindo sobre isso, por que ele está falando sobre isso, por que ele está trazendo a Timóteo. E a gente vai lembrar que é a última carta de Paulo, é o último registro que nós temos de Paulo. E Paulo, provavelmente, eu imagino e fico pensando que Paulo, escrevendo, queria passar tudo para Timóteo. Queria passar o cerne do evangelho. Queria passar tudo que ele acreditava, tudo que ele tinha como convicção para Timóteo. Para que Timóteo vivesse esse evangelho. Para que Timóteo vivesse e mantivesse aquela doutrina. A doutrina de Cristo. A doutrina dos apóstolos. O qual a igreja primitiva vivia segundo ela. Então, Paulo ele começa a combater os hereges. E se a gente for ver no capítulo 3, é onde ele vai falar sobre permanece nesse evangelho. Sabe? Primeiro a gente viu guarda esse evangelho. No segundo a gente viu sofre por esse evangelho. E agora no terceiro capítulo, Paulo vai trazer mais enfaticamente o permanece nesse evangelho, Timóteo. Permanece nesse evangelho que lhe foi dado. Se a gente ler a partir do versículo 10, do capítulo 3, ele vai falar assim: tu, porém, tens seguido de perto meus ensinos. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo, nesse capítulo 3, ele fala que quem quer viver piedosamente há de ser perseguido. Então, ele traz aqui o que ele tinha abordado no capítulo 2 sobre a perseguição. Mas não somente sobre isso, Paulo, nesse capítulo 3, ele vai falar assim: tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições. Vou ler o versículo 14, que ele fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E então, aqui Paulo ele está trazendo a Timóteo permanece nesse evangelho. Porque se a gente for ver o começo do capítulo 3, final do capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre essas pessoas que começaram a distorcer o evangelho. Ele começou a falar exatamente sobre os males, as corrupções. No começo do versículo 3, do capítulo 3, ele traz isso. E agora, a gente vendo, a partir do versículo 10, ele traz uma palavra, ele traz uma frase que fala assim: tu, porém. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, não pode fazer isso, cara. Tu, porém, se mantém firme. Tu, porém, permanece naquilo que te foi ensinado, naquilo que te foi confiado. Sabe, o que eu penso que Paulo queria falar aqui, o que Paulo queria trazer aqui é que, Timóteo, todo mundo pode mudar. Todo mundo pode abandonar. Tu, porém, Timóteo, não abandone aquilo que lhe foi confiado. Tu, porém, Timóteo, não abandone aquilo que lhe foi confiado. Aquilo que você ouviu, aquilo que as Escrituras sagradas. Não, Timóteo, não abandone. Tu, porém, não abandone essa doutrina. Sabe? Então, Paulo, ele traz aqui, Timóteo, apesar de tudo, se todo mundo, Timóteo, deixar, se todo mundo, Timóteo, sair, se todo mundo não quiser ficar, Timóteo, tu, porém, permaneça. Tu, porém, se mantém firme,
Se mantém firme naquilo que te foi confiado, naquilo que te foi dado. Então, Timóteo, toma isso. Se mantém firme. Se mantém firme. E John Stott, quando eu estava preparando, estava lendo o livro do John Stott, e John Stott faz uma releitura do que Paulo queria dizer, e eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, ainda que a pressão para se acomodar seja muito forte. Não importa que seja jovem, inexperiente, tímido e fraco. Até aqui seguiste o meu ensino. Permanece, pois, daqui para frente, naquilo em que vieste a crer. Conheces as credenciais bíblicas da sua fé. A Escritura é inspirada por Deus e útil, mesmo em meio a esses tempos difíceis, em que os homens maus, impostores, vão de mal a pior. Pode te suprir e te equipar para o teu trabalho. Ela pode te suprir e te equipar para o teu trabalho. Que a palavra de Deus te faça um homem de Deus. Que a palavra de Deus te faça um homem de Deus. Permanece leal para com ela, e ela te conduzirá à maturidade cristã. Então, Paulo, ele traz isso. Ele traz isso muito forte, de que Timóteo, apesar de tudo, se todo mundo, Timóteo, não ficar, tu, porém, Timóteo, permanece firme. Tu, porém, Timóteo, se mantenha naquilo que lhe foi dado, naquilo que lhe foi confiado. E no final aqui desse versículo, ele traz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é dada por Deus e é soprada por Deus, e é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Lembrando que Timóteo, Paulo está escrevendo a Timóteo, para que combata a heresia, para que combata a distorção do Evangelho. Então, Paulo, ele traz para Timóteo algo que ele acreditava e que ele tinha como cerne, como sendo principal, como sendo um foco de que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele pede para Timóteo guardar isso, e não somente isso, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção e para a boa educação na justiça. Então ele traz para Timóteo: Timóteo, você deve repreender, sabe? Você deve seguir durante essa Escritura, sabe? Você deve seguir no mesmo caminho, na retidão, na verdade, segundo ela. Então, Paulo, ele traz isso. E a gente vendo o porquê que ele traz isso, sabendo o contexto histórico, o contexto no qual ela foi escrita, um contexto de heresia, de combate à heresia, Paulo, ele traz para que Timóteo se mantenha firme, para que Timóteo se mantenha naquilo que lhe foi confiado. No capítulo 4, ele vai falar e ele vai trazer sobre Timóteo pregue a palavra. Porque no começo, vamos recapitular rapidinho, Paulo falou com Timóteo: guarde o evangelho. Timóteo, guarda esse evangelho que lhe foi confiado. Segundo ponto que Paulo traz, fala assim: Timóteo, você vai sofrer por esse evangelho. E não tenha medo, não te envergonhe de se sofrer por esse evangelho. No terceiro ponto, ele vai trazer para que para Timóteo permaneça nesse evangelho. Sabe? Guardou, ele vai sofrer, para ele não se envergonhar disso, mas muito pelo contrário, para ele se alegrar por sofrer pelo evangelho, por receber essa dádiva de não somente crer, mas também sofrer por esse evangelho. E no terceiro, ele vai trazer sobre permanecer nesse evangelho, permanecer naquilo que lhe foi confiado. Mas não somente isso, Paulo entende e sabia que isso não era o suficiente. Paulo, ele chama e fala a Timóteo a sua última exortação da carta que ele traz, que seria: Timóteo, pregue a palavra. Não adianta você apenas guardar, não adianta você apenas sofrer por isso, não adianta você apenas se manter firme nela, mas se você não pregar a palavra, se você não trazer a palavra, sabe, se você não ensinar e não repreender aquilo que está sendo disseminado. Porque se a gente for pensar, se Timóteo ele apenas se acanha, se ele apenas se guarda disso e não fala, não expõe aquilo que a palavra da verdade, o evangelho que lhe foi confiado, provavelmente hoje não teríamos esse evangelho, não teríamos essa doutrina dos apóstolos que foi passada, não teríamos nada disso. Então, para que isso se mantivesse, para que isso continuasse, Paulo
sabendo que morreria e que não poderia mais estar ali para cumprir isso, ele incumbe isso a Timóteo, para que Timóteo vivesse na verdade e que Timóteo mantivesse essa verdade e que Timóteo ele pregasse essa verdade, que ele falasse dessa verdade. Vamos ler rapidinho do 1 ao 5, vai dizer assim: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige e repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos a essa verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo ele traz aqui que, Timóteo, haverá um tempo em que essas pessoas não suportarão ouvir a doutrina. Se cercarão de mestres segundo seus desejos, suas próprias cobiças, sabe? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a ouvir a verdade, preferirão ouvir fábulas, preferirão ouvir histórias. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas essas coisas, suportando as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra, sabe? Traga a verdade. Leve essa verdade. Leve essa verdade. Não abra mão dessa verdade, Timóteo. Não abra mão daquilo que lhe foi dado, daquilo que lhe foi confiado. Imagina, gente, que Paulo estava escrevendo isso, sabendo que certamente morreria e sabendo que alguém teria que continuar com a doutrina dos apóstolos. E ele incube isso a Timóteo, sabe? E então Timóteo é levado e é responsável, é dado a responsabilidade dele pregar essa sã doutrina, para ele falar desse evangelho, para ele falar dessa verdade. Se a gente for ver no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, ele vai falar assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Sabe, então, Paulo, ele traz ali também no capítulo 2 que, Timóteo, ensine a palavra, ensine a verdade, encontre outras pessoas idôneas que ainda não abandonaram a verdade, ensine a elas, para que elas instruam outras pessoas, sabe? Não abra mão de falar a verdade, não abra mão de instruir o evangelho, não abra mão de viver na verdadeira doutrina, de viver na verdadeira verdade, sabe? Que ninguém, quando eu estava fazendo o estudo também, eu li outra frase que fala assim: que ninguém diga que a doutrina não importa, a boa conduta surge da boa doutrina, sabe? E os apóstolos, a igreja primitiva, ela vivia na doutrina dos apóstolos, sabe? Ela vivia essa doutrina. Então, que ninguém diga que a doutrina não importa, porque a boa doutrina gera uma boa conduta. Então, a gente vê que Paulo ele instrui Timóteo a guardar essa palavra. Paulo ele instrui Timóteo a guardar essa verdade. Paulo instrui Timóteo a sofrer por isso. Paulo ele instrui Timóteo a se manter firme. E Paulo instrui Timóteo a pregar essa palavra. Se a gente for ver e a gente for falar assim, diante de tudo, Timóteo é alguém tímido, jovem. Paulo poderia estar falando para ele entrar num barco, num naufrágio, ou algo desse tipo, ou falar que é uma loucura, ou algo
algo relacionado a isso. Porém, o que Paulo estava falando era muito mais do que ele entrar numa loucura de ir num barco naufragado ou algo desse tipo. Paulo estava convocando Timóteo a subir numa rocha, na rocha inabalável. Ele vai falar assim no final do verso do capítulo 4, onde ele vai falar assim. Ele vai falar que, mesmo que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira, e que ele guardou a fé, e que agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vida. Porque Paulo estava falando para Timóteo, não era para entrar num barco naufragado, não era para ir a algum lugar ou o qual Timóteo se perderia ou algo do tipo. Mas Paulo está falando para Timóteo, para ele se manter na rocha inabalável, porque naquele dia, será dado a coroa da vida, e todos, a Paulo, mas também todos a quanto amam a sua vinda. Sabe, era algo palpável, era algo que Deus estava lá, sabe, que não era algo como um barco naufragado, como algo que não tem esperança, como uma loucura ou algo do tipo, mas Paulo tinha certeza, e que naquele dia da sua vinda, há de ser coroado com a coroa da justiça. Então, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece nesse Evangelho e prega esse Evangelho. Paizinho, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque hoje estamos aqui e podemos conhecer um pouco mais da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos direcionou, porque o Senhor nos conduziu. Paizinho, se alguma coisa não ficou entendida, se algo não ficou claro, Pai, que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um deles. Que o Teu Espírito Santo, Pai, traga luz, a Tua palavra, a Tua verdade. E, Pai, que nessa verdade possamos viver. Que nessa verdade, Deus, possamos nos manter firmes. Que nessa verdade, Jesus, nos possamos, Pai, se manter, guardar essa verdade, sofrer por essa verdade, nos mantermos firmes e nela pregarmos, Jesus. Sabe, Deus, esteja conosco. Esteja nos guardando, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja sempre conosco. O Senhor seja sempre a nossa verdade. O Senhor seja sempre aonde o nosso foco, aonde qual prosseguimos e queremos chegar. Em nome de Jesus, Deus. Bom, amém. Amém e amém.